Alô, meu amigo. Então, chegamos numa parte do seminário de prevenção do diabetes, que é uma das partes mais importantes na prevenção da doença. Por quê? Porque está relacionado com a causa da mesma. Eu sempre tenho falado que essa doença do diabetes, ela tem uma causa. Claro que tem um fator genético, talvez tenha um fator ambiental, mas em geral a doença está relacionada com o nosso estilo de vida, ou a falta de um estilo de vida adequado. Então, pela dieta inadequada, uma dieta rica em açúcar e gordura, e a falta de exercício, as pessoas que têm a predisposição para a doença vão aumentar o risco da mesma. Então, esta é a causa. Algumas pessoas têm a ideia de que o remédio é que vai curar a doença. O remédio ajuda a controlar. A metformina, que é o remédio mais tradicional para a doença, ele tem um efeito para baixar o açúcar no sangue, mas ele não está atuando na causa. Qual é a causa? De novo, a causa é uma dieta inadequada e a falta de exercício físico. Então agora nós vamos falar sobre a dieta e o Dr. Wennes vai falar numa outra palestra sobre o exercício. Os estudos mostram que é possível reduzir de 50% a 60% a incidência de diabetes mellitus com mudanças no estilo de vida, como eu já falei, especialmente dieta e exercício. A base da prevenção consiste em reduzir o peso, aumentar a atividade física e aplicar uma dieta baixa em gordura saturada e rica em fibra. Isso pode também ajudar não só no controle do açúcar no sangue, mas vai diminuir o colesterol, os lipídios, os triglicerídeos, o LDL, aumentar o HDL, que é o bom colesterol, e diminuir a pressão arterial. Essa é a prescrição geral para o controle da doença. A dieta talvez seja o fator mais importante, e a dieta, como está nessa figura, está relacionada com uma dieta à base de frutas, de verduras e de grãos integrais. Mas espera aí um pouco, o senhor falou frutas. O doutor me disse que eu não posso usar frutas porque tenho diabetes. Essa é uma frase que eu escuto muito no consultório. Eu não acredito que fruta causa diabetes. Mas quando a doença está descompensada e a pessoa já tem um problema de excesso de açúcar no sangue, é melhor ter cuidado com as frutas, né? Não duvido. Mas eu acho que a fruta não é a causa da doença e no momento em que a pessoa passa a controlar a sua dieta e fazer mais exercício, não há necessidade de restringir a fruta de uma forma geral. A mesma coisa eles falam com a relação à fruta e a incidência de obesidade. Não pode comer fruta porque engorda. Olha, se fruta fosse uma coisa que engordasse, nós teríamos uma raça de obesos desde o começo da época que Adão foi criado por Deus. Porque quando Deus criou Adão, a principal refeição de Adão era fruta. Então você pode ter uma ideia. Mas, de qualquer forma, o problema das calorias é quando a pessoa tem um problema de controle da quantidade de exercício e a quantidade de alimento. Claro que comer uma alimentação, nós sabemos, uma alimentação, mesmo sendo natural, mas que é rica em calorias, se a pessoa não gasta, vai ter um desbalanço, vai ter um desequilíbrio, e isso pode aumentar a quantidade de depósito de calorias e talvez aumentar o risco da doença. Ninguém vai comer um balde de mel por dia ou um balde de nozes por dia, porque isso é fora, isso é um exagero, entende? Então tem que segurar temos em
termos em consideração esses efeitos. Em 2015, o Dr. Nilsson demonstrou que os pacientes com diabetes tipo 2 têm os níveis reduzidos de ácido fólico ou folato na circulação. E o Dr. Hong descobriu também que a ingestão de folato foi associado a um menor risco de diabetes em mulheres. E qual é a maior fonte de folato? São os alimentos ricos em feijão. O feijão é a maior fonte de folato. Tanto que se uma mulher grávida come feijão todos os dias, dificilmente ela vai ter deficiência em folato. Muito raramente. Por quê? Porque o feijão é uma das fontes mais ricas em folato. Se a mulher não comer o folato, o ácido fólico, durante a gravidez, ela pode ter um bebê que vai ter uma deficiência neurológica, principalmente se a deficiência de folato ocorrer nos primeiros 3 meses, quando o sistema nervoso da criança está em desenvolvimento. Então é importante que as pessoas comam mais folato por esse efeito, mas agora estamos relacionando o folato com a prevenção do diabetes. O conselho geral é que a alimentação seja rica em verduras, legumes e frutas e evite as gorduras saturadas. Eu gosto desse prato que foi desenvolvido pelos canadenses. Nas minhas palestras, para os meus pacientes, na minha pesquisa, sempre uso esse prato, a guia de dieta dos canadenses, porque eles dividiram bem facilmente a alimentação, a metade são vegetais. Todos os pratos desenvolvidos pelos Estados Unidos e em outros países têm esse conceito. A metade do prato deveria ser frutas e verduras. Porém, os canadenses botaram a outra metade, 25% sejam grãos integrais. E ele insiste em, se você usar o branco, é o mínimo, use mais o integral. E os outros 25% são as fontes de proteína. E eu gosto muito do sistema que eles desenvolveram, que essa fonte de proteína pode ser vegetal, pode ser animal, pode ser ovo-lacto vegetariana. Então, se você é mais... Eu prescrevo mais a alimentação vegana, alimentação sem derivados animais. Então, é possível fazer essa dieta aí. Onde estão as fontes de proteínas nessa dieta? Os feijões, o tofu, o soja, as castanhas e as sementes. Aí tem um constituinte de proteínas suficiente para manter a saúde. Falando em feijões, os feijões são as fontes mais ricas de folato e também são as fontes mais ricas de fibras. Hoje se sabe que uma pessoa usando mais fibra vai ajudar a controlar não só o diabetes, mas ajuda a controlar o colesterol, ajuda a controlar a pressão arterial, aumenta a saciedade e, em geral, hoje se descobriu que, por causa das diferentes cores que os feijões têm, eles têm diferentes antioxidantes, que são fitoquímicos, que têm um efeito que ainda não se sabe, mas um efeito anti-inflamatório no corpo. E nós vamos voltar a falar isso mais adiante. As carnes vermelhas, por outro lado, têm um efeito diferente, têm um efeito contrário. A carne vermelha processada ou não processada, né? Processada seria a carne do salame, né? E a não processada é a carne vermelha, tipo filé, tipo costela, coisa assim. E o arroz branco e as bebidas doces são a prescrição para quem quer ter a doença. Então, se você está no caminho de procurar uma doença, algumas pessoas são
são hipocondríacas, eu quero ter uma doença. Então aqui está a prescrição. Desculpe a piadinha, mas só para mostrar isso. Por que as carnes vermelhas e o diabetes? Nós já falamos nos riscos de diabetes e no mecanismo que um dos assuntos, dos fatores que diminuem a função da insulina, ou fatores que produzem resistência à insulina, são os ácidos graxos livres. E esses são produzidos diretamente por uma alimentação mais rica em gordura saturada, que é a carne vermelha. E por que a dieta rica em arroz branco e bebidas doces com açúcar? Simplesmente por duas razões. Uma é que essa dieta vai aumentar a inflamação. Lembre-se, as substâncias que são produzidas pela inflamação, o tumor necrose alfa, interleucina 6, esses são fatores que vão atuar na célula, bloqueando o efeito da insulina e, com consequência, aumentando a resistência à mesma e aumentando o açúcar no sangue. Todos esses três tipos de alimento que eu mencionei aqui também cooperam para o aumento de peso. Então, se nós compararmos as duas dietas, a dieta mais rica em fibra, a dieta mais rica em frutas e verduras, essa dieta diminui a inflamação, essa dieta diminui a resistência à insulina, essa dieta diminui peso. Se vocês compararem as carnes e no outro lado as carnes, os grãos refinados e as bebidas açucaradas e o açúcar, vocês vão ver que essa aumenta a inflamação, aumentando a resistência para a insulina, elas vão produzir uma maior quantidade de peso, que é o problema das dietas do mundo moderno, e aumentam a circulação de substâncias como os ácidos graxos livres, que vão bloquear também o efeito da insulina. A dieta que eu estou defendendo aqui com frutas e verduras tem sido comprovadas na literatura como preventivos de diabetes, como a dieta do Mediterrâneo, a dieta do DASH, que é uma dieta para controlar a pressão alta, né? São fatores dietéticos que ajudam a bloquear a pressão alta. Esse é o acrônimo de DASH. E muitas das dietas vegetarianas também estão relacionadas com menos risco de diabético. Como já falamos, mais vegetais, menos diabetes, mais animal, mais diabetes. Aqui estão, então, a dieta que eu prescrevi. De uma forma geral, se as pessoas seguirem os conselhos dietéticos, vão ter uma menor incidência de diabetes, pelo fato de usar já metade das refeições com frutas e verduras. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a parte do arroz e do pão e dos grãos refinados, porque esses elementos têm uma importância na produção de diabetes que às vezes a gente não percebe. Eu tenho um amigo que tem uma clínica e a prescrição dele para o diabético é a seguinte: não usa pão branco, não usa macarrão branco, não usa arroz branco. Na verdade, ele nem fala isso, ele só fala o seguinte: não usa pão de trigo. Não sei, tem alguns efeitos e eu posso explicar mais. Não usa pão de trigo, não usa arroz e não usa grãos, não usa produtos que são feitos de farinha de trigo. E ele tem um sucesso. O seu argumento é o seguinte: quando você usa
os alimentos à base de arroz e trigo, é muito mais comum você ter um pico de açúcar depois da comida, depois das refeições, do que quando você usa outros tipos de grãos, como o quinoa, ou o centeio, a cevada, a aveia. Eles já têm o crescimento de açúcar, a reação de açúcar no sangue depois de uma refeição é mais lenta. Então, esse é um conselho, não é comprovado pela ciência de uma forma geral, alguns clínicos estão aplicando, mas se você tem diabetes, o conselho que eu daria é use menos pão, use menos arroz. Talvez não precise eliminar totalmente, e quando use-os, faça o uso de grãos integrais, mas não use todo dia. Esse é um dos conselhos. Vamos adiante então. As fibras e o diabetes. O consumo de fibra contribui para a prevenção e o tratamento de diabetes, né? Porque nós já falamos, diminui o nível de colesterol, diminui a função, a absorção dessas gorduras que existem na circulação. Então, se você tem uma alimentação que é rica em gordura saturada, mas você come bastante fibra, tem uma vantagem aí também. E, como eu já falei, a fibra diminui a absorção da glucose porque ela diminui o pico da glicemia que ocorre após as refeições. E essa é a função principalmente dos feijões. A digestão lenta da fibra e sua capacidade de reter água provoca um efeito de saciedade. Então, a fibra faz com que o alimento esteja mais tempo no estômago e assim a fome não vai surgir tão rapidamente quanto se comparar com um alimento refinado que você come e em 2 horas você está com fome de novo. Uma dieta centrada em alimentos integrais, frutas integrais, grãos integrais, frutas, verduras, grãos integrais, feijões, nozes e sementes, reduz o risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2, obesidade e certos tipos de câncer. Então não é só o diabetes. E aí nós chegamos no capítulo do feijão. Aqui na Califórnia, em Loma Linda, eles me chamam Dr. Feijão, Dr. Bean. Soa melhor em inglês. Mas eu tenho uma vantagem que eles não me chamam de Dr. Arroz, porque aí ia pegar mal no português. Mas o fato é que o feijão é o melhor alimento para o diabetes. Se você quer fazer alguma coisa, se você esqueceu tudo o que eu falei aqui sobre a dieta, pense segure esse pensamento, não se esqueça disso. Coma mais feijão. Coma feijão todo o dia. E nós prescrevemos no nosso plano pelo menos uma xícara de feijão por dia. E nós vamos falar mais sobre isso. O feijão é rico em proteínas, em vitaminas e minerais. É um tipo de alimento quase completo. Além disso, o feijão tem carboidratos também. Então, uma pessoa fazendo uso de feijão, eles têm um alimento quase completo aí. Mas o efeito que ele tem em termos de diabetes é pelo fator das fibras. Também existem várias concentrações de fitoquímicos ou flavonoides, como eu falei no começo, que têm uma capacidade antioxidante. O que significa antioxidante? Significa que esses feijões têm uma propriedade para diminuir a inflamação. Ora, já falamos que a inflamação na célula produz uma resistência à insulina, lembra? O tumor necrose alfa, a leucina, interleucina 6, eu não sei falar em português isso, interleucina 6, o tumor necrose alfa, são células, são substâncias, né? São citocinas do corpo que produzem inflamação. Então, se a pessoa come mais feijão, ela vai ter uma redução dessas substâncias na circulação
e menos efeito para bloquear a ação da insulina. No revestimento do feijão preto encontram-se flavonoides que podem reduzir o risco de vários tipos de câncer. Além de tudo, existe essa vantagem adicional. Esse Dr. Reynolds, da Nova Zelândia, ele foi contratado pela Organização Mundial de Saúde em 2019 para fazer uma análise de todos os estudos científicos publicados, a maioria dos estudos científicos publicados, que falam, que defendem a função da fibra na saúde. Então ele avaliou 185 estudos prospectivos e 58 estudos clínicos, ou clinical trials. E ele observou que houve 15 a 30% na diminuição da mortalidade total para aqueles que usavam fibra e da mortalidade por doença cardíaca. Também houve essa mesma diminuição na incidência da enfermidade das coronárias ou do ataque cardíaco e a incidência e mortalidade por derrame cerebral. Não só derrame cerebral, mas diabetes tipo 2 e câncer intestinal. Eu vou passar para o outro slide que mostra o que ocorreu com o diabetes nesse caso. Eles descobriram, esse Dr. Reynolds, que a diminuição do diabetes era linear, ou seja, linear é quando uma coisa aumenta e, em consequência, existe um efeito que também aumenta. No caso, pode ser uma diminuição. Por exemplo, a cada aumento de fibra, há uma diminuição no risco de diabetes que é linear. Ou seja, se a pessoa come só 10 gramas, o efeito é, por exemplo, o número 1. Né? Aqui 5 é o número 1. E se a pessoa vai aumentando a quantidade de fibras até, no caso, chegar a 40, a diminuição vai sendo maior. Ou vai ser, a incidência de diabetes vai ser menor, para explicar mais o gráfico. Então, há um gráfico que vai diminuindo o risco de diabetes assim que a pessoa aumenta a quantidade de fibra. Eles não passaram de 30 gramas de fibra nos seus estudos, mas eles calcularam que esses estudos têm uma vantagem de aumentar a quantidade de fibra na prevenção do diabetes. Esse outro estudo feito na Espanha, o estudo de Predimed com a dieta do Mediterrâneo, descobriu principalmente que os feijões diminuem o risco de diabetes. No caso aqui, existe, se você olhar a parte da direita aqui, no número 4, é o maior consumo de feijão na população comparado com o menor consumo que é o número 1, e houve uma diminuição de 35% de diabetes naqueles que comiam um consumo grande de feijão, que, se não me engano, são 4 vezes por semana. No outro estudo de baixo aqui, eles fizeram uma comparação com a lentilha e chegaram à conclusão que a lentilha também era um pouquinho menos, 33% de diminuição, mas a diminuição era efetiva também naqueles que comiam mais lentilha comparado com aqueles que comiam bem pouca lentilha na sua alimentação. O Dr. Rebelo, em 2014, fez uma avaliação dos feijões em termos de saúde e ele chegou à conclusão que os feijões ajudam a controlar o peso, ajudam a diminuir a incidência da enfermidade cardíaca, mas principalmente foi mais consistente o resultado no diabetes. Redução da glicose, redução da hemoglobina A1C e redução na resistência da insulina. Então, tudo isso está comprovando que o feijão, aquilo que eu já lhe falei, o feijão é o melhor alimento para o diabetes.
A prescrição de feijão para o diabético, na minha opinião, é uma xícara, pelo menos uma xícara por dia. Aqui nós temos um programa em Loma Linda que nós promovemos a dieta do prato cheio, Full Plate Diet. E nessa dieta do prato cheio, a pessoa tem que chegar a comer 40 gramas de fibras por dia. É quase impossível comer 40 gramas de fibra por dia sem comer feijão. Alguns ficam tristes, eu não gosto de feijão, ou feijão não faz bem. Eu digo que existem várias receitas de feijão, isso talvez não seja um problema para o brasileiro, porque todos nós gostamos de feijão e o feijão é um prato do dia. Se não tem feijão, parece que alguma coisa está faltando em nossa mesa. Mas se a pessoa tem uma dificuldade de digerir o feijão, ou se tem uma aversão ao feijão, então escolha outros tipos de legumes. Não precisa ser só o feijão preto ou feijão vermelho, pode ser a lentilha, pode ser o grão de bico, pode ser o feijão branco, o feijão azuki, o feijão, a ervilha, é também da família, e todos esses grãos podem ter um efeito semelhante no controle do diabetes. E eu termino com a menção desse verso da Bíblia, em Gênesis 1, 29. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Na dieta original existiam frutas, verduras e sementes, e o feijão era uma dessas sementes. Por isso que eu aconselho que nós voltemos à dieta original, porque aí está o segredo da saúde e da longevidade e do controle do diabetes. Vamos então fazer alguns comentários na parte de comentários aqui. Por exemplo, na dieta de Loma Linda, pelo menos os estudos preliminares estão indicando que entre os veganos existe menos diabetes. Algumas pessoas perguntam, mas por que isso? Mas se nós olharmos o que nós vimos na palestra, nós vamos ver que os veganos não comem carne. Então a carne vermelha e a carne processada já é um efeito de diabetes que vai ser menor entre os veganos. Por outro lado, se você analisar o que os veganos comem, entre os adventistas, existe uma avaliação da dieta que compara veganos, que compara lacto-ovo vegetarianos, que compara semi-vegetarianos e não vegetarianos. O vegano é o que come mais fruta, o vegano é o que come mais nozes, o vegano é o que come mais feijão, o vegano que come mais verdura, o vegano que come mais abacate. Por falar em abacate, o abacate não aumenta o colesterol e é considerado uma das maiores fontes de fibra, maior do que quase todas as outras frutas. Bom, então não é uma questão de ser vegano, mas é uma questão de usar mais fibra. Não é que eu também estou apoiando o regime de carne, não. Vocês já sabem que a melhor dieta ainda é a dieta vegetariana, e se for vegetariana total, ainda melhor. Mas eu estou dizendo, talvez para aqueles que têm dificuldade de abandonar a carne ou estão no processo de abandonar a carne, é melhor usar uma quantidade maior de vegetais. E esse é o princípio da dieta do prato cheio que nós promovemos. Muitos anos no passado, durante muitos anos, eu pregava contra a carne. É melhor não comer carne, é melhor não comer isso, é melhor não comer aquilo. E em minhas igrejas que eu passei, eu acho que ninguém mudou de regime naquela época. Não sei o que acontecia, mas as pessoas ficavam impressionadas e tal, mas ninguém mudava nada. Então, quando eu fiquei sabendo da dieta do prato cheio, me deu uma luz diferente. Em vez de fixar nas coisas negativas, é melhor adotar o pensamento positivo. E o pensamento positivo
da dieta do prato cheio é o seguinte: coma mais, mas coma do que é bom. Ou seja, coma mais fibra, coma mais feijão, coma mais verduras, coma mais grãos integrais, coma mais fibra. Coma mais fibra e você vai controlar o seu peso, o seu diabetes, a sua pressão e o seu risco de doença cardíaca. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, não é simplesmente o fato de não comer isso ou aquilo, mas comer mais do que é bom. E quem sabe, usando mais dos alimentos ricos em fibras, sobra menos espaço no seu estômago para a carne, para as bebidas doces e para os grãos refinados. Uma outra pergunta que muitos falam é essa sobre: é possível comer uma xícara de feijão por dia? É possível. Eu acho que essa pergunta para o brasileiro não tem problema, porque às vezes a gente come até mais do que uma xícara por dia. Então isso não é um problema, mas eu diria é melhor, é mais fácil você comer uma xícara de feijão por dia do que uma xícara de pílulas por dia. Estou exagerando um pouco, mas algumas pessoas andam com um saquinho e tem diabetes, tem pressão arterial, tem colesterol, tem triglicerídeos, tem isso, tem aquilo, alergia e acabam comendo a sua alimentação à base de pílulas. Se ela usar uma xícara de feijão, muitas das necessidades ou das causas das doenças vão diminuir e, quem sabe, menos pílulas vão ser necessárias. E a última parte é o feijão como fonte de folato. Eu já comentei bastante sobre isso. E eu acho que a novidade é que o folato tem efeito na resistência da insulina, diminuindo a resistência da insulina. Então, só existe vantagens em comer feijão. O único problema do feijão seria a digestão. Algumas pessoas têm gases e aí é difícil para as pessoas digerirem o feijão adequadamente. Eu diria, faça uma experiência. Algumas coisas podem ajudar aí. Uma é colocar o feijão de molho na água por várias horas e depois jogar aquela água fora e não cozinhar o feijão com aquela água. Minha mãe deixava o feijão de molho, mas aí ela cozinhava o feijão na água que estava de molho para não perder as propriedades do feijão. O que acontece é que existe uma camada na parte de fora da casca do feijão que contém uma enzima chamada raffinose, ou rafinose, e esta não é digerida pelo nosso organismo, então essa enzima ela vai acabar sendo fermentada no intestino e produz maior gás. Quando você deixa o feijão de molho mais tempo, essa rafinose é quebrada e aí ela pode ser digerida de certa forma, e a diminuição dos gases pode ocorrer por 40% a 50% dos casos. Uma outra coisa que se pode fazer é o feijão mexido. Se você quebra a casca do feijão antes de comê-lo, há uma maior digestibilidade dessa enzima que existe na parte de fora da casca do feijão, e assim produzir menos gases. Um conselho mais, eu diria, prático seria escolher o tipo de feijão que não produz gases. Por exemplo, o grão de bico. Eu gosto de grão de bico e como grão de bico muito mais, e esse não me dá tantos gases como o feijão preto, que às vezes produz uma quantidade boa de gases. Último conselho. Procure ver que alimentos que mistura com feijão que podem ajudar a neutralizar os gases. Às vezes usando garlic, às vezes usando o feijão com algum outro grão, vai produzir menos fermentação do que o feijão sozinho. Parece que usar feijão sozinho é que produz maior quantidade de gás. De qualquer forma, a pessoa que tem mais gás com feijão deveria
produzir, deveria experimentar essas outras alternativas para ver se consegue contornar o problema de gases, que é o maior efeito colateral, eu diria, do feijão. Assim, ficamos por aqui. Ponha mais feijão em sua vida, ponha mais grãos em sua vida, grãos integrais, se você tem diabetes e se você não quer ter diabetes. Um abraço a todos e até mais.